Boa tarde. Neste vídeo vamos falar de teoria de conjunto. Então, em matemática encontramos diferentes conjuntos, por exemplo, temos conjunto de números naturais, conjunto de números reais, racionais, conjunto de figuras geométricas, conjunto de pessoas, conjunto de retas e por aí em diante. Então, mas este termo de conjunto é tão geral que não podemos dar uma definição que não se reduza simplesmente à substituição da palavra conjunto pelos seus sinônimos, como por exemplo, agrupamento, coleção e por aí em diante. Então, o conjunto representa-se pelas letras maiúsculas e os seus elementos é que representam-se pelas letras minúsculas. Temos aqui alguns símbolos comuns, por exemplo, pertence e não pertence. Temos aqui o contido, ou está contido, e o contém. Podemos ver alguns exemplos aqui. Nos dão o número 1, nos dão A, em que temos A, B, C, F e G. Então, nos pedem para indicar o valor lógico. A linha A diz o seguinte: C pertence ao conjunto A. Então, eu tenho que vir aqui no conjunto A procurar saber se realmente o C pertence ao conjunto A. Então, eu venho aqui no conjunto A, tenho A, B, C. Ok. C pertence ao conjunto A. Então, isso é verdadeiro. Depois, nos dão a linha B. Dizem que H pertence ao conjunto A. Então, eu venho no conjunto A, procuro H. Será que tenho H? Não, não tenho. Então, isso é falso, porque o H não pertence ao conjunto A. Nós não temos H. Depois, nos dão a linha C. Dizem que F não pertence ao conjunto A. Não pertence porque temos esse traço aqui. Mas F pertence ao conjunto A, porque como posso ver no conjunto A tenho F. Então, isso aqui também é falso. Depois nos dão a linha D, dizem que B pertence ao conjunto A. Eu venho no conjunto A, procuro B. B está aqui, então realmente o B pertence ao conjunto A. Depois nos dão a linha B, nos dão o conjunto A em que temos 0, 2, 4, 6. E nos dão o conjunto B em que temos 0, 4, C que temos 4 e D que temos 0, 2. Então eles dizem o seguinte: o A contém C. Estão a dizer que o A contém C, então eu tenho que procurar saber o que é C. C é 4, e eu acho que está aqui. Realmente o A contém C, porque se o C é 4, já está dentro do A. Então isso aqui é verdadeiro. Depois dizem que D não está contido no B. Estão a dizer que o D não está contido no B. Então vamos lá ver. D não está contido no B. Se estivesse contido, o D estaria dentro do B. Então, o B é 0,4 e o D é 0,2. Até que eles têm o 0 em comum, mas aqui não temos 2. Então, o D não está contido no B. Isso também é verdadeiro. Ok, mas existem circunstâncias em que nós queremos, por exemplo, juntar conjunto de cadernos com conjunto de livros. E juntar conjunto de pessoas com conjunto de animais selvagens, por exemplo. Então, existem operações entre conjuntos, que temos a interseção, temos a união, temos a diferença, temos o complementar e temos o cardinal. Então, vamos procurar saber o que é isso de interseção. Então, quando nos dão interseção, o próprio símbolo é este aqui. Então, vamos sempre considerar o conjunto A e B. Então, a interseção entre A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e a B. Ou seja, interseção, procuramos o comum entre A e B. Podemos ver um exemplo aqui. Nos dá um conjunto A, B e C. Então, queremos a interseção de A com B. A interseção de A com B seria o que temos no A e temos no B. Tenho 1, não tenho 1. Tenho 3, não tenho 3. Tenho 5, não tenho 5. Tenho 7, não tenho 7. Então, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, a interseção entre eles não existe. É o conjunto vazio. Depois temos a linha B, que era A interseção com C. Então, vamos procurar o que tem no A e tem no C. Tenho 1 aqui, aqui não tenho 1. Tenho 3, aqui tenho 3. Então, uma das interseções é 3. Depois volto. Tenho 5 aqui, aqui também tenho 5. Então, uma das interseções é 5. Tenho 7 aqui, aqui não tenho 7. Tenho 4, aqui não tenho 4. Então, a interseção de A com C é 3 e 5. Depois temos outra operação, que é a operação de união ou reunião. Então, o símbolo é este aqui. Lê-se, por exemplo, vamos considerar sempre o conjunto A e B. Lê-se A união com B. Essa é a designação.
representa-se por este símbolo, A união com B ou A reunião com B. Então, o que é isso de união? Chama-se união ou reunião de A com B ao conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Por exemplo, temos aqui A união com B. Será igual a quê? Então, vamos procurar elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Se tivermos algum elemento em comum, só vamos escrevê-lo uma vez. Então, será 1, depois temos 2, depois temos 3, depois temos 4, depois temos 5, depois temos 6, depois temos 7, depois temos 8. Então, A união com B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é só pegar esse elemento e juntar com este. Se tivermos algum em comum, o que nós fazemos é repetir uma única vez. Depois temos outra operação que chama-se diferença. Então, a diferença lê-se, por exemplo, a diferença de A e B lê-se A menos B. Então, o que é isso de diferença? Então, chama-se diferença de A e B ao conjunto formado pelos elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Então, são elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Temos aqui A menos B. São elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Então, quais são os elementos que estão no A e não estão no B? O primeiro é 1. Consigo ver que no conjunto B não tenho 1. Será que tenho 3 aqui? Não. Então, 3 também não tenho no B. 5. Será que tenho 5? Não. Então, 5 também. 7. Será que tenho 7 no B? Não. Então, A diferente de B é 1, 3, 5, 7. São todos elementos que estão no A e não estão no B. Depois temos aqui complementar. Então, a designação de complementar é este traço aqui, este hífen por cima, ele é complementar de A. Então, quando falamos de complementar, temos que considerar o conjunto universo. Então, complementar, vamos dizer que complementar de A chama-se complementar de A ao conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto universo e não pertencem ao conjunto A. Devemos ter um exemplo aqui. Vamos supor que o meu conjunto universo é o seguinte. É 1, 3 e 4. Meu conjunto A é 3 e 4. Então, nós queremos complementar de A. Então, complementar de A, como nós dissemos, chama-se diferença. Aliás, chama-se complementar ao conjunto A, ao conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto universo e não pertencem ao conjunto A. Então, quais são esses elementos que pertencem ao conjunto universo e não pertencem a A? É 1. Então, complementar de A é 1. Depois temos aqui cardinal de um conjunto. Então, cardinal é o número de elementos desse conjunto. Por exemplo, temos aqui, vamos supor que quero cardinal do conjunto A. Cardinal do conjunto A, eu conto o número de elementos. Temos 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, é igual a 4. Por exemplo, cardinal de B é o número de elementos. Quantos elementos tenho no B? Tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cardinal de B também é 4. Por exemplo, posso querer cardinal de conjunto universal, conjunto U. Cardinal do conjunto U será o primeiro, segundo e terceiro elemento. Então, cardinal é 3. Então, é basicamente isso que eu trazia acerca da aula. Essa aula aqui era mais teórica do que prática. Então, na próxima aula vamos começar a resolver alguns problemas que têm a ver com teoria de conjunto, mas de antemão é necessário que a pessoa vá até a segunda aula, que é prática, enquanto já possui todos esses conceitos de operações de interseção, diferença, por aí em diante, e conhecer alguns símbolos contido, está contido, contém, pertence, não pertence, e por aí em diante.